E aí, meu querido aluno, como é que você está? Tá bem? Tá firme? Tá animado para essa caminhada? Não pode perder o ânimo não, hein? Perde não, porque a sua hora vai chegar, pode ter certeza disso. A minha chegou, todo mundo que estuda chega. A única coisa que vai te atrapalhar e que vai te impedir de chegar é se você desistir. Então não desiste não. Se você começou a assistir agora essa aula e falou assim, ai meu Deus, que saco, eu tenho que assistir essa aula, filho. Respira fundo, lava o rosto, levanta a cabeça e segue em frente rumo à tua caminhada aí que vai dar tudo certo e lá na frente tudo terá valido a pena, beleza? E para te ajudar a chegar, não tem como chegar sem saber isso aqui, Organização do Estado, competência de entes federativos. Daniel, mas essa não é aquela matériazinha que você falou assim que o bicho? É essa mesmo. Essa mesmo porque o meu trabalho é muito simples perto do teu. O teu trabalho aqui é um trabalho árduo e que requer muita dedicação, muita repetição, muita leitura do texto constitucional e exaustivos exercícios. Quanto mais você fizer isso, mais você terá chance de acertar questões de prova envolvendo competência de ente federativo. O que você tem que saber sobre as competências? Ora, quando a Constituição resolveu definir as competências dos entes federativos, ela utilizou aquele princípio da predominância do interesse. Então ela foi trabalhando com cada ente federativo e distribuindo as competências. Só que quando ela foi organizar essas competências, ela dividiu essas competências em algumas espécies, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como que a Constituição Federal ela trouxe, como que ela apresenta essas competências para nós. Então, nós vamos trabalhar com a competência da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Quais são os tipos de competência que a Constituição Federal ela traz para nós aqui? Ela divide as competências em duas espécies de competência. Ela traz as chamadas competências administrativas, que também na sua prova pode aparecer como sendo competência material, e ela também traz um rol de competências legislativas. A primeira coisa que você tem que entender, cara, isso é uma técnicazinha infalível. Você tem que diferenciar esses dois tipos de competência aqui. Porque às vezes se você souber a diferença entre um e outro, você já mata a questão de prova. De repente ele traz lá, é competência legislativa fazer alguma coisa, aí você já mata a questão. Porque a diferença entre administrativa e legislativa é essa. Competência administrativa é competência de fazer alguma coisa. Então, na Constituição, quando vier descrito uma competência administrativa, ela vai dizer, compete a alguém fazer X. Por exemplo, lá no artigo 21 que nós vamos ver a competência da União. Lá ele vai dizer, compete à União emitir moeda. Ponto. Competência administrativa é o ente federativo fazendo alguma coisa, ok? E a competência legislativa? A competência legislativa é para legislar. Todas as vezes que vier uma competência legislativa, ela tem que vir acompanhado. Compete a alguém legislar sobre. Olha como é que é fácil. Compete a alguém legislar sobre. Aí, de repente, você pega uma questão de prova que fala assim, assinale a alternativa que contém a única competência legislativa. Ela tem que vir acompanhada, legislar sobre. Assinale a alternativa que contém a única competência administrativa. Ela não vai vir legislar sobre, ela vai vir fazer alguma coisa. Simples. Primeira coisa que eu preciso urgentemente que você resolva na tua cabeça. Diferenciar esses dois tipos de competência. E por que é importante? Porque a Constituição Federal, ela vai trazer competências administrativas e legislativas para cada um dos entes federativos. E é isso que eu quero dividir com você aqui hoje. Para cada um desses entes federativos, nós vamos ter competências de natureza administrativa, competências de natureza legislativa. E nós vamos começar preenchendo aqui o quadro com as competências administrativas. As primeiras competências administrativas que nós vamos ver são da União, começando pela competência mais importante da União. Primeira competência administrativa da União, então, é a chamada competência exclusiva.
competência exclusiva da União. A competência exclusiva da União, ela está prevista aí no artigo 21 da Constituição Federal. E eu gostaria de fazer a leitura só inicial. Quero ler o caput com vocês, só para vocês entenderem onde é que está e se localizar, porque não dá para a gente ficar lendo aqui todo o artigo 21, porque ele é um pouco grande, tá? Compete à União. Você está vendo esse caput aqui, compete à União? Ele vai trazer aqui agora uma lista de competências que a União pode fazer. E nós vamos chamar essa competência de competência exclusiva da União. Quando eu falar competência exclusiva, eu quero dizer, exclui a possibilidade de qualquer outra pessoa fazer. Isso significa dizer que a União não pode sequer mandar outra pessoa fazer isso aqui. É só a União pode fazer. Mas veja bem, ele não falou na Constituição Federal, compete exclusivamente à União. Ele falou, compete à União. Eu quero que você entenda que são competências exclusivas. São competências exclusivas e, ao mesmo tempo, elas são de natureza administrativa. Se você ler cada uma das competências, você perceberá que elas são competências de fazer. Por exemplo, compete à União emitir moeda. Aqui nós temos uma competência de fazer, que é a da União. Só ela pode fazer. Daqui a pouco você vai ver que entender que a competência exclusiva tem natureza administrativa vai te ajudar bastante em prova, quando ele quiser te confundir, por exemplo, com uma competência privativa que vai vir aqui no rol de competências legislativas, tá? Então, primeira lista de competência da União, competência exclusiva da União. Segunda lista de competência da União, nós vamos chamar de competência comum. A competência comum, ela está prevista aí no artigo 23 da Constituição Federal. Eu quero ler contigo o caput do artigo 23, porque ele tem informação legal para nós. Acompanhe comigo na sua tela. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se você observou bem na leitura, é competência comum da União, mas não é só dela. É competência comum da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. E aqui, no que tange ao Distrito Federal, nós já temos aqui uma primeira conclusão, até para evitar aqui um retrabalho. Tudo que for dos estados e for do município é do Distrito Federal, porque o Distrito Federal tem competência híbrida. Ok? Lembre-se disso. Então, competência comum é comum a todos os entes federativos. Competência comum é espécie de competência administrativa. Logo, é competência para fazer alguma coisa. E é para fazer alguma coisa que todo mundo tem que fazer. Por exemplo, respeitar a Constituição Federal. É só a União que tem que respeitar? Não, todo mundo tem que respeitar. Então, se cai na tua prova assim, compete exclusivamente à União respeitar a Constituição Federal, marca errado. Ele está te sacaneando. Você já tem que compreender que se trata de uma competência comum. Da mesma forma, compete exclusivamente aos estados proteger as florestas, proteger a fauna e a flora. Pô, tá errado. Todo mundo tem que proteger a fauna e a flora. Competência comum. O que você tem que lembrar? Primeiro, competência comum é comum a todos os entes federativos. Segundo, você tem que lembrar que a competência comum, ela está no artigo 23 e ela é uma competência de natureza administrativa. Tranquilo até aqui? Essa duplinha aqui, competência exclusiva e comum, é a primeira duplinha que sempre cai em prova. Então, as questões de prova adoram pegar, por exemplo, principalmente múltipla escolha. Ele pega lá uma competência, fala assim, compete exclusivamente à União. Coloca uma competência exclusiva e 4 comuns. Pode observar nas questões de prova que você vai verificar essa duplinha sempre junto. O 21 é bem grande. O artigo 23 tem só 12 incisos. Estratégia de concurseiro antigão. Decore as competências comuns. Por quê? As competências exclusivas serão preenchidas ali por uma eliminação. Essa é uma dica que eu te dou, caso você opte por não decorar a competência do artigo 21, o que seria muito mais salutar e muito mais seguro para você também, haja vista isso aqui despencar em prova. Beleza? Na União, no que tange competência administrativa, nós temos essas duas aqui. Nos estados, nós temos a competência comum e nós temos a competência residual. Queridos, aqui
nós temos uma excelente questão de prova. Competência residual pode aparecer na tua prova remanescente. O que eu quero dizer é o seguinte: as competências do Estado, elas não estão listadas no rol taxativo. As competências do Estado, elas são de natureza residual. Significa dizer que o que não for da União e o que não for do município é do Estado. O que sobra é do Estado. Eu quero chamar muita atenção para isso, porque fatalmente as pessoas erram sem prova, por uma cultura que nós temos. Primeira cultura errônea de achar que a União é maior que o Estado e o Estado é maior que o município. E quando a gente acha que a União é maior que o Estado e maior que o município, nós sempre achamos que o que sobra fica com o município. Por quê? Porque lá na nossa casa, nossos pais nos tratavam dessa forma. O menor bife era sempre do menor filho. Não era isso? Eu tive sorte que eu era o maior sempre. Minha irmã se ferrou. Mas não sei se você foi assim. Então, essas informações subconscientes, elas acabam nos dirigindo para questões erradas. Então, atenção. Os estados possuem uma competência residual. O que não for da União, o que não for do município, será do Estado. Acompanhe comigo a leitura do texto constitucional para você ver como é que ele prevê essa regra. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Como você pode ver, pela leitura do texto constitucional, é possível entender que os Estados ficam com aquilo que sobra. Tranquilo? Vamos ver então agora as competências dos municípios. As competências administrativas dos municípios, a primeiro rol de competência comum, como nós já vimos. O município, ele divide junto com os demais entes federativos o rol de competências comuns que estão previstos ali no artigo 23 da Constituição Federal. Mas os municípios também possuem competências próprias, competências essas que estão expressas no texto constitucional. Competências expressas no texto constitucional de ordem administrativa. Quando o artigo 30 traz o seu rol de competências, se você observar a partir do inciso 3º até o inciso 9, nós vamos encontrar competências que estão expressamente previstas no texto constitucional, de natureza administrativa e que são do município. Esse é o rol de competências que você vai ter que memorizar quando cair uma questão trabalhando competência municipal. É mais difícil cair. O comum mesmo em prova é você encontrar questões que trabalhem competências da União. Mas não ignore isso aqui, porque isso aqui pode cair na sua prova sim. Beleza? Essa é a parte de competências administrativas que nós temos dos 4 entes federativos. Passemos agora para a lista de competências legislativas. Você já sabe que competência legislativa é para legislar. Primeira competência legislativa, então, que nós vamos ver é da União. Primeira competência legislativa da União é a competência privativa da União. Competência privativa da União, prevista aí no artigo 22 da Constituição Federal. A Constituição, então, vai dizer que compete privativamente à União legislar sobre, e vai trazer uma porrada de coisas pela qual a União pode legislar. E aqui, filho, não tem jeito. Tem que memorizar. Se não memorizar, vai errar essa questão em prova. Mas uma coisa é certa. Se aparecer na tua prova, compete exclusivamente à União legislar, você já sabe que está errado. Pois competência exclusiva não é para legislar. A para legislar é privativa. Esse é um detalhe que às vezes só sabendo disso você já mata a questão. Agora, o grosso mesmo das questões de prova vem do próprio texto constitucional. E só para você ter ideia do desafio que lhe aguarda, eu quero ler apenas o caput e o inciso 1º do artigo 22. Acompanhe comigo na sua tela. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Se você observar, cara, nessa leitura, só do inciso 1 já tem uma porrada de matéria que é competência privativa da União legislar. Olha, já vi questão de prova que trabalha só com o inciso 1 e você já tem uma questão, ó, lindona. Para isso tem que memorizar mesmo todo o artigo 22, pelo menos eu te recomendo.
Dois detalhes aqui interessantes, tanto no que tange a essa parte aqui da União, da parte tanto administrativa quanto exclusiva, é que no artigo 21, a Constituição Federal vai trazer a previsão expressa de que compete à União organizar e manter Poder Judiciário, Ministério Público do Distrito Federal e também as polícias civis, militares e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Então, atenção, uma exceção na competência do Distrito Federal é que a União ela vai cuidar. Logo, se ela vai cuidar, se é competência exclusiva da União cuidar, logicamente também será competência privativa da União legislar sobre a organização dessas forças aí, ok? Questãozinha que de vez em quando você encontra em prova e acaba derrubando muito candidato que desconhece essa regra. Essa é a primeira competência legislativa, então, da União. Segunda competência legislativa da União, e essa aqui não cai, despenca em prova, é a chamada competência concorrente. Competência concorrente. Previsão expressa no artigo 24 da Constituição Federal. Cara, competência concorrente é maravilhoso para cair na sua prova. Olha o que diz o caput do artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Veja bem, meu querido, ele falou compete concorrentemente à União, aos Estados... Então, os estados também terão competência concorrente. E ela falou mais alguma coisa? Ao Distrito Federal. Mas ao Distrito Federal a gente já sabe. É decorrência do fato de dele ter competência híbrida. Tudo que for do estado e do município é do Distrito Federal. O que eu quero que você tenha muita atenção é que ele não mencionou o município aqui. Querido, isso despenca em prova. Município não tem competência concorrente. Município tem competência comum, concorrente não. Competência concorrente é para legislar. Só União, Estados e Distrito Federal que possui esta competência, ok? Ou seja, você tem esses três entes federativos podendo legislar sobre a mesma coisa. Mas, Daniel, se os três podem legislar sobre a mesma coisa, será que não vai dar pau, não vai dar nenhum problema, nenhum choque de legislação? Não é para dar. Por isso, a Constituição trouxe no parágrafo 1º ao 4º regras que vão disciplinar a competência concorrente. E elas são de leitura obrigatória e de compreensão. Vamos fazer a leitura desses 4 parágrafos agora comigo. Acompanhe na sua tela. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Muita atenção agora para vocês compreenderem as regras que estão relacionadas à competência concorrente. Então, nós temos aqui União, Estado, DF, e eu quero que você visualize Estado e DF como sendo a mesma coisa, tá? Então, União, ela tem como, dentro da competência concorrente, ela tem como atribuição fazer regras gerais sobre as matérias de competência concorrente. Então, União fixa regras gerais, deixando para o Estado a possibilidade de suplementar a legislação federal. Então, se a União legislou e criou regra geral sobre alguma matéria concorrente, cabe ao Estado complementar se ele quiser. Se ele não quiser, ficam-se aquelas regras gerais lá, ok? Obviamente que o Estado não pode contrariar a regra geral. Então, ele vai apenas fazer uma norma um pouco mais especializada para a sua realidade. Tranquilo? Então, primeira coisa que nós aprendemos, União fixa regras gerais, Estado suplementa legislação federal. Segunda coisa que você tem que entender é o seguinte. Vamos supor que a União não falou nada. Ela não fixou regras gerais sobre determinado assunto. Nasce para o Estado o poder ou a competência de legislar sobre tudo no que tange essa matéria que a União ficou em silêncio. Então, atenção. Se a União não falou nada, o Estado pode falar tudo. Se a União não legislou as regras gerais sobre determinada matéria,
Nasce para o Estado uma competência de legislar de forma plena sobre aquela matéria. Tranquilo? Então nós já vimos duas regrinhas. Primeira regrinha, repetindo, a União fixa regras gerais, Estado suplementa a legislação da União. Segunda regrinha, se a União não falou nada, o Estado pode falar tudo. E toda vez que eu falar Estado, entende-se também Distrito Federal. Porque a competência do DF nasce da competência estadual aqui. Terceira regrinha que você tem que cuidar, que sempre cai em prova. E se a União não falou nada, o Estado foi lá e fez a lei. Mas a União acordou e falou depois que o Estado já tinha legislado o que ele quis legislar sobre determinada matéria. Então, atenção. Lei federal superveniente posterior à lei estadual revoga? Não. Suspende a eficácia, meu querido. Atenção com isso. Sublinhe, faz estrelinha, coraçãozinho, não me interessa. O que você tem que lembrar é que norma federal superveniente à lei estadual, naquilo que lhe for contrário, vai suspender a eficácia todas as vezes que tratarmos de um tema de competência concorrente. Cuidado! Na competência concorrente, revisando toda a regra. União fixa regras gerais. O Estado suplementa a legislação federal. Segunda regra. Se a União não falar nada, o Estado pode falar tudo. Terceira regra. Se o Estado falou tudo e a União quis falar depois sobre as regras gerais, a lei federal superveniente suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Se você guardar essas três regras de competência concorrente, eu tenho certeza absoluta que você vai arrebentar na sua prova, porque isso aqui cai muito. Tanto o caso concreto, onde ele pede uma solução, como também a própria leitura dos parágrafos, que é muito salutar que você faça ela várias vezes. Beleza até aqui? Essas são as regrinhas de competência concorrente. Aqui eu tenho a segunda duplinha que sempre cai em prova. Competência privativa e concorrente. Cara, batata. Se cair uma prova de múltipla escolha dizendo assim, compete privativamente a União. 4 alternativas serão concorrentes e uma privativa só. Sabe por quê? Se você ler o artigo 24, você vai ver que ele é bem parecido com o artigo 22. São matérias em que os entes federativos precisam regulamentar, eles precisam legislar sobre essas matérias. Agora, filho, não pode errar a questão que confunda concorrente com comum. Não pode. E não pode por quê, Daniel? Porque concorrente tem que vir acompanhado de legislar sobre. E a comum é só para fazer. Da mesma forma, não dá para você errar a questão de privativa para exclusiva. Se trouxer lá a confusão entre privativa e exclusiva, privativa sempre tem que estar acompanhado de legislar sobre. Só com isso aqui, você já mata uma porrada de questão na sua prova. Beleza? Primeira regra, então, dos estados, competência concorrente. Mas os estados têm aquela competência que nós já tínhamos visto, né? Competência residual. Então, os estados, ele tem um segundo tipo de competência, competência residual, também chamado de competência remanescente. Ou competência, que é aquela que sobra, aquilo que restar, que não for nem da União, nem dos municípios. Os estados, eles também têm outro tipo de competência, que é uma competência que nós chamamos por delegação. E aqui nós temos um negócio bem legal para sua prova. Competência por delegação. Queridos, o parágrafo único do artigo 22 diz que a União pode delegar aos estados competência para legislar sobre matéria privativa da União. Então, atenção. Compete aos estados legislar por delegação quando a União quiser que os estados legislem sobre algum tema de competência privativa dela. E aí, a União vai delegar para o estado o poder de fazer isso. Atenção! Se o estado pode receber a delegação, apesar do parágrafo único não mencionar o Distrito Federal, você já tem que saber. Tudo que o estado pode, o Distrito Federal também vai poder, por essa natureza híbrida das suas competências. Tranquilo? E existe também, aqui na competência do estado, a competência que nós vamos chamar competência suplementar. Suplementar.
Ou seja, os estados podem suplementar a União no âmbito da competência concorrente. Então aqui nós temos a competência suplementar dos estados que podem complementar a legislação federal quando a União fixar regras gerais, também? Então essas aqui são as 4 competências legislativas que nós temos dos estados. E dos municípios, nós vamos ter aí, primeiramente, as competências expressas do município, as quais estão também previstas aí no texto constitucional. Acompanhe comigo a leitura agora. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Como você pode perceber, aos municípios compete expressamente legislar sobre assuntos de interesse local. E aqui a Constituição deixa para o município resolver sobre o que ela quer legislar. E nós temos também, no próprio artigo 30, no inciso 2, a chamada competência suplementar. Competência suplementar. Competência suplementar dos municípios é aquela que visa suplementar tanto a legislação federal quanto a legislação estadual. São essas as possibilidades que você vai encontrar aí na sua prova. O artigo 25 trata de competência dos estados, mas no próprio texto constitucional ele falou de serviço local de gás canalizado. Então isso aqui já caiu várias vezes em prova, como se o serviço local de gás canalizado tivesse como competência o município organizar e legislar sobre. Mas não. Aqui é uma exceção onde cabe aos estados legislar sobre esta matéria. Tranquilo? A ideia deste quadro aqui é diferenciar a competência administrativa de legislativa, mapear para você os tipos de competência que nós temos e fazer com que você se organize para depois você pegar o texto constitucional, você se dedicar, fazer leitura, memorização dos dispositivos e com bastante exercício eu tenho certeza que ao longo do tempo, aqueles temas que são mais repetitivos, eles começarão a fazer parte da sua mente. E aí você não vai mais errar em prova. Beleza? Para nós vermos como isso cai em prova, vamos fazer umas questões agora. Acompanhe comigo na sua tela. Compete privativamente à União legislar sobre, letra A, juntas comerciais, letra B, custas dos serviços forenses, letra C, serviço postal, letra D, direito tributário e letra E, produção e consumo. Querido, aqui ele está falando legislar privativamente, compete à União legislar sobre. E ela trouxe vários temas. O único tema que trata de competência privativa da União, ou seja, o que é para legislar, é o que está previsto na letra C, serviços postais. Todos os outros são competências concorrentes. Lembra que eu falei? Competência concorrente com privativa? Eles sempre gostam de fazer essa pegadinha. Então, marque letra C como resposta correta dessa questão. Não sei se você percebeu, mas se tu não decorar, não tem como acertar isso aqui, cara. Não tem nem como você supor assim, caraca, eu acho que é isso. Não, não tem como. Por quê? Porque tudo é muito parecido. Para isso, leitura permanente do texto constitucional. Beleza? Vamos para mais uma questão. Cabe à União a organização e a manutenção do Poder Judiciário e do Ministério Público do Distrito Federal. E aí, Bisonhão, você marcou certo ou errado nisso aqui? Essa questão é ótima para derrubar o candidato. Sabe por quê? Porque o cara fica pensando que a competência de organizar Poder Judiciário e Ministério Público do DF é do DF. Mas não é não. Poder Judiciário e Ministério Público do DF é competência da União. Questão corretíssima, que retrata aqui uma limitação na autonomia legislativa e de organização do Distrito Federal. Beleza? Mas está previsto expressamente aí no texto constitucional. Vamos para mais uma? Olha aí na sua tela. Organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal são competências da União. Essa questão é fantástica, porque antigamente era, mas hoje não. A Constituição sofreu alteração e a competência para organizar a Defensoria Pública do Distrito Federal passou a ser do próprio Distrito Federal. Então marque errado nessa questão. Dependendo do ano em que você tivesse feito essa prova, essa questão estaria correta. Mas hoje não, questão completamente errada. Beleza? Mais uma questãozinha? De acordo com a Carta Magna, no âmbito da competência legislativa concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Nesse contexto, é correto afirmar que a superveniência de lei federal sobre normas gerais, letra A, revogará na íntegra a lei estadual. Letra B, revogará a lei estadual apenas no que lhe for contrário. Letra C, suspenderá na íntegra a eficácia da lei estadual. Letra D, suspenderá a eficácia da lei estadual apenas no que lhe for contrário. E letra E, manterá a eficácia da lei estadual, ainda que esta contrarie dispositivos da lei federal, tendo em vista a independência entre os entes federativos. Nós temos aqui uma belíssima questão de competência concorrente. E aí você tem que lembrar das regras da competência concorrente. A União fixa regras gerais. O Estado suplementa a legislação federal. Depois, se a União não fizer nada, o Estado tem liberdade plena para regular aquilo que ele quiser. E terceiro, se a União legislar depois que o Estado lá já tinha legislado a lei federal superveniente, ela suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Se você lembrar dessa regra, não tem como errar essa questão. A A vai estar errada e a B vai estar errada porque ele falou de revogação. Lei federal não revoga a lei estadual, por quê? Porque não tem hierarquia entre ente federativo, não tem nada a ver. A letra C e a letra E estarão erradas também. A única resposta correta é a letra D de dado. A letra D de dado fala que suspende a eficácia naquilo que lhe for contrário. É isso que você tem que ter marcado. Veja como é que é interessante. Só lembrar da regrinha que você não vai passar apuro na sua prova, beleza? Filho, estuda que o teu sucesso está perto. Não desista agora, porque está logo ali a sua oportunidade de colocar o pé no serviço público. E eu quero comemorar com você. Um abraço e até a próxima.